Boa noite, queridos. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Para você que está nos assistindo em casa, você fez a melhor escolha: ouvir, celebrar ao Senhor. E você que está aqui, é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus, poder dividir com você um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Então nós louvamos a Deus por isso. Doutora Berenice, que bom vê-la. Demorou, né? Que bom, glória a Deus. Nós estamos na casa do nosso Pai. O Zezinho disse que o louvor foi especial. Foi bacana, foi muito bom. Mas nós não podemos acostumar, porque nós temos um ministério de louvor, né? Então nós podemos adorar o Senhor, celebrar o Senhor com o nosso ministério de louvor, cada um exercendo a sua função, para a glória de Deus. Abra as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. O nosso culto, eu vi que a arte estava assim, culto da vitória. Eu falei, amém, glória a Deus. Não era eu hoje aqui não, tá? Era a pastora Adisleiane. Falei, amém, Senhor. Êxodo 14, verso 10, 12, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá? Para que morrêssemos, para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? O povo falando para Moisés. Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu quero trabalhar com você. Verso 10, 11, 12 e 14, 13 e 14. Todo esse texto de Êxodo 14, ele discorre a perseguição dos egípcios contra a nação de Israel. E eu quero compartilhar com você uma palavra sobre vitória sobre o medo. Vitória sobre medo. Todos nós, em algum momento, nós temos medo, nós nos sentimos, às vezes desconfortáveis com alguma situação que parece que o nosso coração vai sair pela boca. Aí nós achamos que não vamos conseguir passar por isso. Não será dessa vez, é agora. E o medo vem e acelera o nosso coração. Vitória sobre o medo. O fato, amados, de Deus nos enviar para um caminho, para uma missão, não quer dizer que nós não vamos sofrer lutas, que nós não vamos passar por batalhas, ainda que Ele mostre o caminho e diga, é por ali. Não, é por aqui, é nessa direção. Nós, em algum momento, nós sentimos o quê? Medo. Nós passaremos por medo, por situações realmente que parece que o nosso coração vai saltar pela boca, vai sair pela boca. E uma das coisas, uma das palavras que Deus mais se dirige a nós, quando Ele nos coloca em uma missão, para fazer algo,
uma das palavras que ele mais usa é: não temas. Estão comigo, igreja? Sede forte e corajoso. Algumas traduções mais antigas usam essa versão: não temais. Não temas. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Às vezes nós pensamos que só porque nós vimos sinais de Deus, porque Deus confirmou a palavra dele sobre a missão a qual ele nos deu. Vimos sinais, ele confirmou a palavra, mas em algum momento, ou seja, nós achamos, esse é um caminho sim de libertação, esse é o caminho da saída. Isso não quer dizer, isso não significa que no caminho você não irá passar por tribulação. Deus mostrou todos os sinais para a nação de Israel. Quantos sinais Deus enviou enquanto eles estavam no Egito? Deus tinha um caminho de vitória, de conquista para aquele povo. Mas mesmo assim, eles passaram por tribulação. Sabe por quê, queridos? Satanás e seus demônios, eles ficam ao derredor, procurando uma brecha, procurando um momento para afligir as nossas emoções, para afligir o nosso coração. Satanás e seus demônios, jamais pode impedir a bênção de Deus, pode impedir jamais que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Porém, eles podem influenciar você para que você abra mão de coisas valiosas que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua terra, para a sua geração. Deus de poder. Assim, queridos, aconteceu com a nação de Israel. Assim aconteceu com aquele povo. Quando eles saíram do Egito, eles se depararam com o quê? Com o mar vermelho. Eles se depararam com o mar. De repente eles olham para trás, eles veem o quê? O exército de Faraó, seus cavaleiros, seus cavalos, seus carros de ferros. E eles olham para Moisés e falam assim: olha aqui, Moisés, o que nós falamos para você? Por que você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? Êxodo 14, 9, 10 e 11. Por que você nos trouxe aqui para morrer nesse deserto? Vamos ler o 9 juntamente aqui comigo. 9, verso 9. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e os seus exércitos, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de frente de Baal-Zefon. Então eles sentiram, sabe o que? Medo. A Bíblia diz que eles se sentiram atemorizados, amedrontados. E eles olham para Moisés e falam: olha, por que não tinha sepulcro lá no Egito? Por que você nos trouxe para morrer aqui nesse deserto? Mas eu quero te falar uma coisa. Na verdade, não era eles falando, não. Era o medo. Vocês já notaram que quando nós estamos com medo, as nossas emoções afloram. Ela começa a querer falar mais alto, ditar as regras para nós. O que devemos fazer, onde devemos ir, como devemos nos comportar. Ou se devemos até recuar mesmo daquele propósito que Deus colocou
para que cada um possa fazer? Não era eles falando, tudo mentira, era o medo falando, que eles queriam servir os egípcios, mentira. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor por libertação, para que o Senhor fosse ao encontro deles, amados. E quando o medo vem, primeira coisa foi isso, lembrar do Egito. Nós queríamos ficar lá servindo, queríamos servir os egípcios. Não é verdade. Você sabe quem que você quer servir? Na hora que a angústia vem, na hora que o desespero vem, na hora que você acha que você não dá conta mais, que não tem mais possibilidade, que o caminho parece que está tribuloso demais, ou tenebroso demais, você quer recuar, você olha para trás, aí vem um tipo de tribulação, você olha para frente, existem impossibilidades, e eles falam, você quer nos deixar morrer aqui no Egito? Nós queremos servir os egípcios. Falaram nada, não era verdade. E eu quero compartilhar com você 3 coisas em cima dessa realidade, chamada vitória sobre o medo, dentro desses 6 versículos da palavra de Deus, no livro de Êxodos. Como o medo, ou seja, o medo sempre quer arrumar um culpado. Reflita com vocês. Enquanto eu meditava sobre isso, o medo sempre quer encontrar um responsável por alguma causa que venha a te prejudicar, a nos prejudicar. Não era eles, era o medo. O medo precisa de um culpado. O medo te deixa paralisado, descontrolado ou descontrolada. O medo precisa ter um step para nos deixar sem nos mover no caminho de Deus. Queridos, como que Moisés fez com que 500.000 pessoas vencessem o medo? Qual que foi o segredo desse homem? Qual foi a ação, a atitude de Moisés? Como que ele conseguiu fazer com que esse povo vencesse o medo? 1. Moisés colocou a palavra sobre o povo. Ele colocou a palavra. Êxodo 14, verso 13 e 14 diz assim: e ele começou assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Primeira coisa, primeira atitude foi lançar a palavra sobre o povo. Então nós precisamos lançar a palavra de Deus sobre o nosso coração. Aquieta, né, coração? Sossega em nome de Jesus. Eu preciso vencer, eu preciso esperar, eu preciso continuar, dar ordem às nossas emoções, no nome de Jesus. Então ele declara ali a palavra. Ele falou o quê? O que o próprio Deus diz: sejam fortes e corajosos, não temais. E esses egípcios, ou seja, essa luta, essa dificuldade que vocês estão vendo, vocês jamais verão mais. Aleluias. 2. A segunda coisa que você precisa saber, que você precisa entender, é que você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Veja bem, Moisés liberou a palavra que Deus já tinha entregue, tanto para o povo quanto para ele.
Segundo, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, de uma cobertura apostólica, sim. Não dá, amados, para andar sozinho. Eu estou fazendo mentoria, já fiz há alguns anos atrás, e posso dizer para você que é muito bom, é muito mais tranquilo. É importante que você receba direcionamento, que você seja colocado diante de algumas clarezas. Então você precisa, primeiro, liberar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática, na situação que está difícil e que você está enfrentando. Libera, coloca a palavra que Deus deu para você. E 2, você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Você precisa estar debaixo de uma palavra profética. Porque o que Moisés disse foi profético. Porque era a própria palavra de Deus, dizendo para eles: aquietai-vos. É um mar que está na frente. É um problema que está na frente. É o exército de Faraó que vem. Mas vocês não vão mais passar por isso. Vão passar hoje, mas nunca mais passarão. Então Moisés fez com que 500.000 pessoas vencessem o medo, colocando a palavra sobre eles, e colocando sobre eles uma palavra profética, e eles estando debaixo de uma autoridade espiritual, que era Moisés. Sabe por quê, queridos? É a palavra de Deus que vai te fazer andar em vitórias. É a palavra de Deus que vai te fazer andar em equilíbrios, equilibrar suas emoções, os seus sentimentos. Ou seja, a palavra do Senhor, essa cobertura delegada a você, liberada a você, vai organizar as suas emoções e também os seus pensamentos. Quantos aqui já orou a palavra em voz alta? Eu oro a palavra em voz alta, eu declaro a palavra na minha casa. E com toda certeza, a gente vai sentindo que o nosso coração vai voltando para o lugar. Aquela ansiedade, aquele desespero vai se acalmando, porque não, é a palavra do Senhor que dita as minhas emoções e aquilo que eu estou sentindo. Então, querida, é a palavra profética que vai organizar seus sentimentos, é a palavra profética que vai organizar as suas emoções. Provérbios 23:7 diz assim: e tudo aquilo que o homem pensar de si, isso será. Ou seja, o que você pensar que vai acontecer, que é o que está acontecendo, é o que vai acontecer, porque você acredita com as suas emoções. Ainda bem, glória a Deus, que a palavra do Senhor diz que nós não podemos viver por emoções, mas que, pastor? Por fé. Vou falar disso agora, tá, queridos? Não por vista, não por emoções, mas por fé. Quando eu leio, eu creio. Quando eu leio, eu experimento. Quando eu leio, eu me relaciono. Quando eu leio a palavra, eu busco vitória sobre o medo. Aquilo que você pensa na sua alma, assim será. Provérbios 23:7. Em Jó 3 diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Querido, o medo não é um problema. O medo não é um problema. O problema é você deixar que o medo domine, controle o seu sentimento, controle as suas emoções. Aí você começa a ficar, sabe o quê? Como um imã, atraindo coisas ruins. É verdade. Pensando coisas ruins. Tudo que você fala é ruim.
Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que a boca fala o que o coração está cheio. Mas, glória a Deus, que em João 4,18 diz assim, que a fé lança fora todo medo. Amém, queridos? A fé lança fora todo medo. Uma vez falaram para mim assim, pastora, eu nunca vi uma mulher mais resiliente do que a senhora. Eu falei, o ano de 2024 será um ano diferente. Eu não sei se eu serei resiliente, mas eu sei de uma coisa, que eu não falarei as mesmas coisas. Todo ano que eu começava, eu falei, eu já sei como é que vai ser o ano, Deus vai ser comigo. Esse é o mesmo Deus que falou antes, falou hoje, vai continuar falando, mas que vai continuar mudando, transformando aquilo que precisa ser transformado e aquilo que precisa ser mudado. Por quê? A fé lança fora todo o medo. Não é a minha alma que dita a voz para mim. Não é os meus sentimentos que ditam as ordens para a minha vida, para o meu corpo, para aquilo que eu sou. E a palavra de Deus veio hoje, querido, para cortar, para dissipar, para arrancar, para tirar toda e qualquer situação que veio te amordaçar, te engessar, te paralisar. Em nome de Jesus nós não aceitamos. Não aceitamos. 3. Vocês sabem como é que um leão caça? Quem já leu sobre isso? Quem já prestou atenção sobre isso? Então, querido, a palavra de Deus, ela veio para cortar tudo aquilo que tem tirado você do centro da vontade de Deus, de prestar atenção na voz do Senhor, naquilo que Deus tem falado, tem ministrado ao teu coração. Os seus olhos têm saltado sobre a palavra. Você fala, não é isso não. É isso sim. É isso que Deus traz a você. É isso que Deus quer falar com o teu espírito, sim. Na sua vida, no seu espírito, que se comunica com o Espírito de Deus. O diabo não pode impedir que Deus nos abençoe, mas ele pode fazer com que nós abrimos mãos de coisas tão preciosas, de coisas tão valiosas que Deus estipulou para as nossas vidas, que Deus colocou nas nossas vidas, em suas vidas, meus queridos. Sabe como que o leão ruge? Como que o leão caça? Diz que quando ele está assim na sua plenitude, né? Diz que ele dá um rugido muito forte, que a terra, ela até causa um certo tremor. Então os animaizinhos pequenos, eles saem correndo do seu abrigo, da sua toca. E as fêmeas, que já estão às espreitas, que já estão prontas, elas só saem e agarram as suas presas. Então, se você ouvir um rugido, se você ouvir um rugido, cuidado, porque ele é imitador, é isso que ele é. Ele apenas imita, mas cuidado para que você não possa ser tragado, para que você não possa ser engolido pelas tribulações que possam vir na sua frente, ou aparecer sem mesmo que você perceba, como a nação de Israel, quando eles olham para trás, estamos perdidos. Eu falo, estou ferrada, não vou dar conta, né? Estamos perdidos. Então, querido, se você ouviu um rugido, se você saiu do seu abrigo, se você saiu da sua confiança que é no Senhor, toma cuidado, para que você não possa ser tragado ou engolido. 4. A palavra de Deus para a sua vida hoje. A palavra de Deus para a sua vida hoje sabe qual que é? Não tenha medo.
a tradição bem antiga, não tenha medo, não temas, eu sou contigo. Querida, é só um rugido, é só um problema, é só uma dificuldade, pastor Orlando. Vai passar, vai passar, e essa situação vocês nunca mais verão. Foi assim que Moisés disse para a nação de Israel: caleis, e vocês nunca mais verão esses egípcios, nunca mais. Essa luta vocês não verão mais. Essa situação difícil não quer dizer que ela vai continuar, que ela vai permanecer. Ela vai passar, porque a palavra do Senhor para nós é: não temais, não temais, isso vai passar. E quarto, para mim concluir aqui, Moisés já havia liberado a palavra sobre o povo, ele já tinha entregue a palavra, e de repente ele fala: e eu, Senhor? E eu? Agora e eu? O povo? Já está todo mundo calmo, já se acalmaram, já está tudo certo, mas e comigo? E a minha vida? Porque eu também falo assim com o Senhor: e agora, Senhor? Né? Fiz 50 anos de idade, como é que vai ser? Eu não tenho mais as mesmas forças que eu tinha alguns anos atrás, não tem mesmo. Ele disse: agora, como é que fica o meu coração? E eu? Como que é que vai ficar a minha vida? Deus falou para Moisés assim: por que você está me clamando? Disse o Senhor a Moisés: por que você me clama? Essa situação se vence com movimento. Não está escrito isso, tá, queridos? Eu estou conjecturando, tá? O Senhor, em outras palavras, está dizendo: Moisés, está nas suas mãos, eu já te entreguei. Tem situações que a gente vence com movimentos. Eu te dei um cajado, eu te dei um bordão de autoridade. Põe no mar, coloca no mar, e o mar vai se abrir, e os meus filhos e o meu povo vai passar no meio. Aleluia, irmãos. Está na Bíblia, está aqui em Êxodo, depois você leia. Tem situações que nós vencemos com movimento. Deus falou: já pus nas suas mãos, está na sua mão. Movimenta, usa o que está nas tuas mãos, usa o bordão, usa o cajado, usa o cetro de autoridade que eu coloquei sobre você. E Moisés coloca o bordão, e o mar se abre, e ele vê o caminho, e Deus diz assim: esse caminho é para os meus filhos. Para os meus filhos, esse caminho é o caminho de vida, é o caminho de salvação, é o caminho de libertação. Mas para aqueles que me perseguem, é um caminho de morte. Existem dores que nós vencemos, queridos, com movimento. Tratamento e movimento. De alguma forma você tem que se movimentar, porque você vai ter que sair, você vai ter que agir, você vai ter que tomar uma atitude. Se algum órgão em você não está bem, manda para onde? Fisioterapia. Se está dolorido, fisioterapia. Queridos, existem dores, existem situações que a gente vence com movimento. E o movimento de Deus, ele é certeiro, é um movimento certo. Com
como que Moisés, em específico, como que ele conseguiu, eu fiquei pensando, como que ele conseguiu vencer o medo? Usando o que estava nas mãos dele, usando o bordão. Movimenta, toca o bordão e o mar se abriu. Aquele problema gigante dissipou. E o outro que parecia maior ainda, foi totalmente destruído. Porque a palavra profética do Senhor nos traz salvação, nos traz libertação. A cobertura espiritual, que Ele nos dá direcionamento, acalma assim o nosso coração, nos ajusta, organiza os nossos pensamentos, organiza assim as nossas emoções. Usa, meu querido, minha querida, o que você tem na mão. O nosso bordão é a palavra. O nosso instrumento poderoso, glorioso, maravilhoso, essa maior profecia que nós temos, que é a palavra de Deus. Eu quero deixar um segredo com vocês. Nunca perca nada. É uma dica do coração. Nunca perca nada. Deus sempre tem algo para falar conosco. Deus sempre quer nos visitar através da palavra dEle. Você está lendo a palavra, está cansado, começa a ler em voz alta, sai do seu lugar, começa a ler andando, mas leia. Busque, diga: Senhor, fala comigo. Traga revelação ao meu espírito, fala ao meu espírito a luz da tua palavra. Movimente, e Deus vai usar o que você tem em suas mãos. Dor, fraqueza, falta de fé, falta de ânimo, falta de comunhão, se vence com movimento. Aciona seu espírito, glorifica o Senhor, ouça canções. Está difícil na terra, mas você pode trazer o céu se você quiser, chamando pela presença do Senhor, adorando ao Senhor. As pessoas que mais se relacionaram, tiveram intimidades com Deus, não eram pessoas que estavam orando no meio de multidão, eram pessoas que estavam sozinhas com o Senhor, no seu particular, desenvolvendo intimidade, desenvolvendo relacionamento. Se eu vou falar com o Danilo e levo mais uma pessoa, o papo muda, a veracidade da conversa muda. Talvez não por causa dele, mas até por causa de nós. Então se achegue, se movimente, sai da sua casa e vem, e traz mais um, e vamos servir ao Senhor. Use o que Deus colocou em suas mãos. Deus tem um movimento certo para a sua vida. Quando Deus falar, fala, faz, você faça, dá ordem, não fica deixando que as suas emoções, que os seus pensamentos dirijam você. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não, eu posso, eu consigo, Deus é comigo. Eu falo para as minhas emoções: cala a boca, fica quieto, me deixa em nome de Jesus. Dá ordem, declara a palavra, manda sair também, manda embora, porque Deus tem um caminho certo para você. Declara a palavra e o medo vai desaparecer. O movimento de Deus abre o mar vermelho e dissipa os egípcios. Amém, queridos? Vitória sobre medo. Eu gostei do tema de hoje, foi bom. Vitória sobre o medo. Nós precisamos, queridos. Isso não quer dizer que eu não tenho medo, tenho, mas eu declaro a palavra. Porque eu acho que se eu não declarasse, não cresce, eu não sei se eu continuaria a caminhar. Mas graças a Deus que nós temos um bordão de autoridade. Graças a Deus que nós temos um cajado que é a palavra do Senhor. Eu queria pedir para o Ministério de Louvor cantar ou pôr uma canção, um fundo musical. E eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Você que veio aqui nessa noite, de repente você tem medo. Tem gente que tem medo de dormir no escuro.
Tem gente que tem medo de falar a verdade. Tem gente que tem medo de lidar com gente, tem medo de gente. Eu já tive medo de gente, eu tive que aprender a lidar com pessoas. Não é fácil. Eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos ungir você e nós vamos orar pela sua vida.